Olá, quarta-feira, 6 horas da tarde, começando aqui mais uma live, né? Hoje vai ser uma live com o Manuel Filho, né? Nós vamos conversar sobre cultura. Tudo bem, Nicole, Pedro, Fabrício, pessoal chegando, né? Como é que vocês estão? Ó, Pedro falando que chegou cedo hoje. Olha, Manu. Manu já chegou, Manuel. Vou colocar ele aqui com a gente. Aguardando. Oi, Marcinha. Tudo bom? Oi, Manu. Tudo Tudo bom? bom? Deixa eu subir aqui para você poder me ver melhor. E aí, como é que tá por aí? Tá Muito frio. frio? É, aqui, bom, aqui não tá frio, né, comparando com outros lugares, mas tá friozinho para Rio, assim, tá fresquinho, vamos dizer, né? Tá bem Que bom. agradável, na verdade, assim, dá para fingir que tá um friozinho, botar uma bossa, assim, Tô só pra, vendo. Tem uns né? cachecol, tudo mais. É, um cachecol, né? Uma coisinha, assim, só pra gente ficar mais alegre, né, assim, né? Que No meio bom. disso tudo que a gente tá vivendo, né? É. Ah, o Pedro Davi, falando que hoje ele chegou cedo. Muito bem, Oi, Pedro, Pedro. tudo bom? Jonatas, tudo bom, Né? gente? Jonatas, quem mais que já entrou aqui? Tiago, Deixa eu ver. O Roger, a Roger, Marcinha. Tem um pessoal aqui já, né? bom. Então, te apresentando, né, Manu? Manu é um escritor, Manu é cantor, Manu é compositor, o Manu é quase um multimídia, assim, né? Ele mexe com Ah, tudo. É um amigo querido que a vida me deu, né? Os amigos que a literatura foram trazendo para a gente, né? Pessoas que chegaram pelos encontros literários e chegaram para ficar, né? Assim, a gente pode estar distante, né? Mesmo a gente não mora na mesma cidade, né? Nem no mesmo estado, mas enfim, a gente está sempre perto, né? Muita saudade do sim, Literatura no Ar ou em qualquer lugar, né? Para quem não tava pensando sabe, nele. né? Vou contar aí para o pessoal que está nos assistindo e que não conhece, né? O Literatura no Ar ou em qualquer lugar foi um projeto que eu, o Manuel e o Roger Castro, que está aqui com a gente, criamos, né? Na verdade, tudo começou por uma grande brincadeira, porque um dia eu falei assim, ô Roger, a nosso estoque de cidades que a gente vem rodando, fazendo um trabalho juntos, estão chegando no fim, né? A gente precisa inventar alguma moda para a gente não parar de trabalhar junto nunca. E aí a gente começou a imaginar ali o que a gente ia criar, né? Tipo um talk show. Aí a gente viu que a gente não tinha competência nenhuma para aquilo sozinhos, que a gente precisava um texto. E aí a gente convidou o Manuel para escrever esse texto para a gente. E no verão Sorte de a minha. 2017, Manu, já tem 3 anos, o Nossa. Manuel e o Roger chegaram aqui, aportaram aqui na minha casa para a gente ensaiar. E quando euzinha me dei conta, eu estava ensaiando um espetáculo. Eu falei, gente, mas eu não piso num palco desde a minha adolescência, né? E foi muito bacana, porque a gente rodou algumas cidades no Sul e alguns SESCs aqui no Rio de Janeiro, apresentando o Literatura no Ar ou em qualquer lugar, né? Mas hoje a gente está aqui para falar de cultura, né? Como se a gente já não estivesse falando, né, mano? E Pois toda é. essa história começou porque toda vez que eu. Né, a Bárbara chegando aí falando amados, né? Você também, Oi. queridona, super amada, né? E desde que a gente começou a pensar, né, nessa história, vamos fazer uma live juntos. Toda vez que eu chamo alguém, a gente bola um tema juntos, né? A gente ficou pensando o que que seria, né, bacana, e eu me lembro muito de que o estopim, assim, o start desse título, né, cultura, né, todo dia um 7-1, né, com uma interrogação, por conta de que você me contou, né, de uma pesquisa que você viu nos Estados Unidos, que 95% dos entrevistados falaram, que afirmaram, eu até anotei aqui a frase que você me falou, que artistas são coisas menos necessárias nesse momento, né? E aí a gente, Pois na é. hora, parou e pensou: ah, tá, então para de assistir série, para de ler livro, para de ouvir música, né? E aí a gente começou a questionar isso, né? Qual é o papel da cultura, o que que a cultura faz na vida de cada um e o que que é a cultura, né? Porque as pessoas, muita gente, né, associa a cultura a algo quase que supérfluo e não entende que ela está
entranhada na nossa vida, né? No nosso cotidiano. É, eu acho, sabe, Ana, que hoje a gente já teve um 10-1 ou 10-0, se você quiser, porque eu costumo dizer para as pessoas, em algumas palestras que eu faço, que eu vi uma cena que me marcou profundamente e me mostrou como que a cultura ela é importante desde a mais tenra infância. Eu fui passear no Uhum. Parque da Água Branca. Lá no Parque da Água Branca, Conheço. havia umas gaiolas, né? Umas gaiolas onde havia pássaros dentro dessas gaiolas. Tiraram os pássaros, não sei que fim que deram nas aves, mas transformaram aquelas gaiolas imensas, que eram muito grandes, um viveiro, Uhum. né? Era um viveiro, em biblioteca. E lá, o Parque da Água Branca, para quem não conhece, é um parque que fica aqui em São Paulo, e ele é um parque muito bacana, ele tem uma história muito antiga, muito que data até, acho que da Revolução de 32, tem coisas assim. E ali eu passei um dia e eu vi um pai sentado com sua filha lendo um livro do lado de fora desse viveiro, porque esses viveiros viraram bibliotecas. Eu cheguei até a Uhum. fazer uma palestra ali que a Nireuda, que é uma outra amiga nossa, me convidou Sim. uma vez, né? Eu fui lá. E aí, eu vi aquilo, e aquilo me chamou muita atenção, porque, diferentemente de. Eu acho que tem duas palavras que não combinam. Eu não sou contra o comércio, nada disso, mas quando alguém me fala, vou passear num shopping, eu acho estranho. Porque passear num shopping, você vai passear num corredor onde vai ter um monte de coisa para você comprar, basicamente. É isso. Uhum. Agora, quando você fala, vou passear em um parque, principalmente o Parque da Água Branca, onde você tem pavão solto, galinha solta, pato Verdade. solto. É incrível. É E eu vi incrível esse. mesmo. E eu vi esse. Imagina se você imaginar que está do lado do minhocão e você tem um parque assim. Tá bem pertinho do minhocão, mas enfim. Aí eu vi esse pai lendo essa história para a criança. E aquilo ali me provocou o quê? Olha que bonito. Era um pai, num dia bonito, sentado com sua filha lendo uma história. Então, olha a memória que está sendo construída deste pai com esta criança, onde ela está ouvindo a voz dele de uma maneira doce, onde ele está contando uma história, eles estão compartilhando um momento muito Uhum. especial, né? E aí eu sempre uso esse exemplo quando eu quero falar sobre a beleza e a utilidade de contar uma história. Hoje eu sou Uhum. obrigado a dizer para você que que a biblioteca foi completamente desmantelada. Parou um caminhão Sério? lá, sim, parou um caminhão lá hoje do senhor Dória, Gente. né? Tirou tudo, 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 enfiou no caminhão e acabou a biblioteca. E fez o que com o acervo? Essa é uma pergunta boa Sabe-se para a gente lá, fazer. sabe-se lá o quê. Então, aí que tá, nós tomamos hoje um 10-1. Caramba, Manu, essa notícia é de doer, né? É de cortar o coração, porque você pensa assim, numa sociedade que destrói bibliotecas, fecha bibliotecas, né? Para onde vai esse acervo? Talvez fique jogado num canto até criar mofo e para o lixo, né? Ou ele vai ser doado para algum lugar. Ele vai ter uma destinação, né? Nesse momento diferente, não é assim? Mas eu não consigo muito enxergar algo de positivo nisso, né? Assim, não tô querendo. Prefiro até crer que ele está tirando de lá para levar para outro lugar, mas acho pouco provável, né? Acho bem pouco provável. Então, uma sociedade que não oferta o livro, que desmantela, né? Ministérios ligados à educação, como a gente está vendo, à cultura, né? Tudo isso vai se desmantelando. Tem um propósito nisso, né? Que sociedade é essa que essas pessoas estão querendo que você não tenha ali na base dessa sociedade uma educação de qualidade, uma cultura acessível e uma cultura de qualidade acessível para todos, uma cultura diversa, né, que abarque as múltiplas possibilidades de um olhar para uma cultura, né, sobretudo num país como o Brasil, que é um país, né, que já nasce com uma mistura muito grande, né? A gente tinha aqui todos os povos originários, que eram muitos, né? São muitos povos originários aqui no Brasil. As pessoas têm essa ideia de que tem, né, aquela ideia que a gente estudou na escola até muito pouco tempo atrás, né, do índio como se fosse uma coisa só, e não entender dos indígenas, de povos indígenas, né, cada um com a sua língua, com a sua história, com a sua cultura,
mais todos os imigrantes europeus que chegaram aqui, todos os africanos que chegaram aqui, formando uma mistura, um caldeirão de mistura ligadas à música, né, a histórias, a comida, tudo isso é cultura, né? O que as pessoas comem é cultura e elas não sabem muitas vezes isso, né? Elas ficam imaginando a cultura como uma coisa, agora eu vou fazer isso aqui, a cultura está ali, bota ela na casinha da cultura, né? E a gente sabe que não é assim, né? É. E eu fico particularmente muito triste, sabe, Ana? Porque eu sou uma filho de biblioteca pública. Porque na minha casa não tinha livro, na escola não tinha livros. Mas do outro lado da rua ainda há uma biblioteca pública que tinha um espaço infantil onde eu fui acolhido ali. Se eu não tivesse atravessado a rua naquele dia e entrado e permanecido lá durante alguns anos, diariamente, eu não estaria aqui conversando com você hoje. Então, Uhum. quando eles destroem um espaço público de leitura, eles estão tirando a possibilidade de uma pessoa ter o que ela pode ter de melhor, que é a possibilidade de um crescimento infinito. Porque a cultura, as pessoas pensam que é muito triste você constatar que 95% de pessoas de um país super desenvolvido como os Estados Unidos, que vive, que é uma indústria de arte lá de Uhum. cinema, né? Verdade. Achar que 95% dos artistas são inúteis. O que que se Não tem entende por artista, né? Eu fico me perguntando, o que que essas pessoas entendem por artista? O que eles querem dizer com isso, né? Porque é uma pergunta, né, para a gente fazer. O que que essas pessoas que responderam isso entendem por artista? É muita gente. Aí você tem que pensar, se eu tirar de todos nós, essa é uma ideia da Marina Colasanti, se eu tirar de todos nós as histórias que nós conhecemos, não sobra nada. E se Sim. a gente chegou até aqui conhecendo histórias, até onde a gente pode ir conhecendo mais histórias, né? Então, cada vez que alguém me conta uma coisa que eu desconheço, eu aprendo, aquilo abre uma porta grande para eu aprender mais coisas sobre aquilo, né? Quando você lê um livro bom, você se modifica. Então, as pessoas precisam entender que quando elas abrem os olhos de manhã, elas já estão imersas em uma unidade cultural gigante, que é o quarto delas. A cor da Uhum. parede, o artista que inventou. O lençol que a cobre, certamente os padrões de desenho foi um artista que inventou. A arquitetura da casa em que você está, né? Tudo isso tem a mão de alguém que mexeu com arte. Os quadros que estão pendurados numa parede, né? As coisas que você estou vendo aí atrás de você, cada uma dessas, né, coisinhas que estão aí tem uma Chapéus. referência, são uns chapéus, tem uma referência, tem um lugar, tem uma história. Nós somos feitos de histórias, né, Manu? E as crianças chegando, né, no mundo, elas também são feitas das histórias delas. E cada um com a sua história, que não é melhor nem pior, né, do que a outra, são simplesmente histórias diferentes, né? Não vamos aqui validar nem fazer juízo de valor de absolutamente nada, que isso não nos compete, mas cada um tem a sua história. As histórias que são contadas para as crianças ou as que deixam de ser contadas, isso também tem uma influência, né, na vida cultural. Agora eu fico imaginando, se você tivesse atravessado a rua e tivesse se deparado com uma pessoa mal-humorada, né, que não te recebesse bem, será que você voltaria? Que bom que você foi acolhida, que você foi acolhido nesse momento, né? Que bom que você teve ali uma bibliotecária com um olhar bacana e amoroso que te fez ficar durante anos. E eu sei da tua história com essa biblioteca, uma história que existe, né, até hoje. Então, como é que é importante isso, né? A gente não ter esse desfacelamento da cultura para que a gente possa realmente passar por esse período que a gente está passando, né? Entendendo e fazendo pelo menos a maioria das pessoas entender o quanto que a gente precisa da nossa cultura, né? E de valorizar a nossa cultura, né? Porque tem muito ainda dessa ideia de valorizar o que não é nosso, né? Desprezar aquilo que não é nosso, né? Sempre em prol de algo que vem de fora, né? Seja ligado à música, livro, a teatro, enfim. Quando a gente tem aqui no Brasil uma gama de artistas incríveis, né? Muito bons e que estão hoje talvez no anonimato, né?
É muito curioso quando você fala sobre essa coisa da gente aceitar o que vem de fora, né? Porque eu acabei de fazer uma correlação entre eu e você. Você está numa cidade que é um polo de produção audiovisual desde muito tempo, né? Vocês Uhum. tiveram aí a Atlântida, que foi uma companhia cinematográfica muito importante, e eu tive aqui em São Bernardo a Veracruz, que foi uma Isso. outra companhia extremamente importante. O que acontece? Eu estava pensando nisso, que antigamente os brasileiros eles se moviam para ir ao cinema ver obras brasileiras. Brasileiro. A luz piscou, espero que não caia a luz aqui, que tem caído de vez em quando. Se cair, eu volto. Tá bom. Mas o que eu estava. Ah, sim. As pessoas saíam de casa para ir ao cinema ver filmes brasileiros. Esses dias eu liguei a Uhum. televisão aqui de manhã, cedinho, no canal, não sei, acho que era o Arte 1, estava passando o filme da Dercy Gonçalves de 53. E a Dercy Gonçalves reinava absoluta. Ela era uma atriz que as pessoas ansiavam ver, como o Oscarito, como o Grande Otelo. Né? E Uhum. nesses filmes eles viam os cantores que faziam sucesso no rádio naquele momento. Já na Vera Cruz, também ali pelos anos 50, a estética era uma estética muito americana, porque eles trouxeram equipamentos dos Estados Unidos, técnicos dos Estados Unidos. O galpão existe até hoje aqui em São Bernardo, dos estúdios da Vera Cruz. E produziram filmes que passaram em Cannes. Né? O grande filme da vida da Cacilda Becker, que é o Floradas na Serra, foi filmado aqui. Olha Mazzaropi só. começou a filmar, que é um nome famoso do cinema brasileiro, embora tenha algumas coisas hoje em dia para falar sobre como a mulher é tratada nos filmes dele, que é uma coisa que realmente a gente Uhum. precisa olhar. Mas as pessoas ficavam na rua, fazendo fila, dando volta para ver. E o que aconteceu? Todo o nosso cinema foi destruído. As pessoas não saem mais de casa para ver um filme brasileiro. Eu não sou contra os blockbusters que tomam 90% das salas quando estreiam. Mas nós temos filmes de alta qualidade brasileiros Uhum. que não são vistos. Diante desse pensamento, só para completar essa ideia, eu fiquei pensando quais mercados que nós perdemos culturais. Perdemos muitos. Teve um Uhum. ano que o Brasil foi o país homenageado na Feira do Livro de Frankfurt, A em gente estava lá nesse 2013. ano, Pois 2013. é. Os 10 livros mais lidos do Brasil, o Brasil era o país homenageado. Os 10 livros eram livros estrangeiros, entendeu? E ainda é assim. Você tem Uhum. no mercado, também, de novo, não sou contra a literatura, a influência, não. Mas, quando você olha listas onde tudo é estrangeiro, a gente está perdendo muita coisa com isso. A única coisa, eu acho que o único mercado onde a gente não perdeu e ele vive forte aqui é o dos quadrinhos. A Disney Verdade. simplesmente sumiu assim do Brasil, porque a Abril, a editora Abril, que parou de publicar, publicou durante 60 a 70 anos os gibis do Pato Donald, do Tio Patinhas, parou de publicar. E o Maurício de Souza, com a turma da Mônica, segue formando gerações e domina o mercado. E Uhum. isso, para o nosso olhar, é muito importante. Porque senão eu acho que a gente não teria nada de produção nacional com forte influência. Eu acho, pensando agora, atualmente é mesmo os quadrinhos. Talvez um pouco de música, mas a música já foi mais forte nos anos 70 também. É verdade, Manu. E se a gente pensar isso dentro, né, da nossa área de atuação, dentro da literatura infantil e juvenil, né, tem algumas coisas para a gente pontuar também. Eu me recordo, né, ali nos anos 80, 90, o quanto que a gente lutou e brigou e batalhou para que tivesse um percentual muito maior de obras brasileiras dentro das escolas, dentro das premiações, dentro de tudo, né? Tinha que ter um percentual infinitamente, tipo 70% brasileiro, 30% estrangeiro. Quando agora isso já se perdeu de novo. Né? Quando você vê lista, muitas vezes, dos 30 melhores, né? Na revista Crescer, que tem vários livros estrangeiros. Nada contra o livro estrangeiro, não é isso. Mas deveria ter, Uhum. então, uma lista de livros estrangeiros e uma lista dos 30 nacionais. Porque na hora que você bota tudo no mesmo saco, né, no mesmo pacote ali, sabe, eu posso estar errada, tá? Posso estar equivocada com esse meu olhar. Mas eu acho que a gente deveria ter a lista dos 30 brasileiros e a lista dos 30 estrangeiros.
Porque aí você valoriza de fato. A gente tem muita coisa boa. Tem muita coisa ruim? Tem, mas em qualquer segmento tem coisa ruim. Na música tem coisa ruim, né? Em vários segmentos culturais a gente tem coisas, né, que ao meu olhar pode não ser bom, ao olhar do outro, enfim. Né? Essa questão da qualidade, da estética é sempre, né, muito controversa, mas enfim. Mas a partir do momento que você não pega e valoriza aquilo que é o nosso e fica sempre, né, trazendo, muitas vezes, o que é de fora, a gente enfraquece, a gente lutou tanto para fortalecer. Hoje a gente tem uma literatura para a infância e para a juventude de excelência aqui no Brasil. Muitos escritores bons, muitos ilustradores bons, né? E quantas vezes isso acaba se perdendo com a vinda, novamente, de um espaço né, que é a literatura de fora traduzida, que é maravilhosa, que tem que ter, tem espaço para tudo. Mas na hora que a gente vai premiar, que a gente vai olhar, então tem um prêmio para tradução? Ok, beleza, né? Mas e aí? Né? Na hora que está tudo ali no mesmo pacote, o quanto que a gente vai perdendo essa força, né? O quanto que a gente perde, né? Há um pouco atrás a Marcinha de Friburgo falou que, né, quando o Leia Brasil fechou, que ela pegou todos os livros dos caminhões para levar para abastecer várias bibliotecas. Então, que bom que os livros tiveram uma destinação, né? Assim, mas na hora que você tem um desfacelamento de uma biblioteca, e isso se perde, olha quanta coisa, quanta história a gente está jogando fora, né? Quando as famílias não acham que o livro é necessário, olha quanta coisa se está perdendo. Ah, não é necessário o livro é caro. Vai ao McDonald's e gasta o triplo de um livro para um lanche para 2 ou 3 pessoas, sabe? Então, são questões de ordem muito estrutural ainda. E aí me impressiona que a gente está em 2020 tendo que falar sobre isso, sabe, Manu? Né? Tendo que ver, né, a gente ter hoje um ministro da Educação com uma fala totalmente, né, ultrapassada, trazendo coisas que a gente imaginou que a gente já tinha virado a página e parece que a página bateu um vento e as páginas da história voltaram um pouco para trás, né? Isso dá uma certa angústia, né? Mas ao mesmo tempo a gente entende o quanto que a gente não pode parar de fazer o que a gente acredita, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente tem que pensar e ajudar as pessoas a perceber, porque a gente não percebe muita coisa, Ana. Uhum. É se alguém não te falar. Por exemplo, quando você tem um livro como Código da Vinci, que foi, veja o tempo verbal, que foi um grande sucesso, vendeu muitos livros, pode ser que venda um pouquinho hoje em dia, mas foi uma coisa mundial, explodiu Sim. aquilo tudo. Meio que sumiu, né? Não se ouve mais, não está em lista nenhuma de livros mais vendidos, etc. É um livro que está tipo As Brumas de Avalon, que fez um sucesso monstruoso nos Sim, anos 80 e meio que desapareceu completamente. Se você for numa livraria, você não acha isso. verdade. Agora, isso a gente chama do quê? De best-seller, né? São os livros que vendem muito. Só que eu acho que eu li recentemente sobre uma outra categoria, que são os long sellers. E é aí que a literatura infanto-juvenil se estabelece. Porque quando a gente fala Uhum. de long sellers, são livros que estão à venda e existem no mercado há décadas. E as pessoas simplesmente não percebem. O Menino Maluquinho, este ano, está completando 40 anos. 40 anos. O Meu Pé de Laranja Lima completou mais de 50 anos. E Ah, esses Bolsa livros, Amarela também já a tem aí bolsa uns amarela, da 40 e Lívia, quase. Eu tinha 10 tá aí. anos quando li a É, Bolsa Amarela, foi o ano que ela foi lançada, fora se eu não me todos os outros engano. livros dela. O Reizinho Mandão, um monte de livro está no mercado há décadas, que o pai de uma criança hoje leu. Pode ser até que avós já tenham lido esses livros, entendeu? E eles seguem dentro da nossa cultura, dentro do nosso Uhum. interesse literário. Então você não pode simplesmente desprezar a literatura infanto-juvenil como se ela não existisse, como se ela fosse uma coisinha que tá ali para animar. Gente, não há uma feira no Brasil literária de porte que tenha um espaço de nobre para autores da infância falar. Não tem, né? Não tem. A Bienal do Rio, quando eu fui ano passado, eu li que eles estavam comemorando que pela primeira vez havia um espaço para as crianças. Eu fiquei indignado. Comemoravam isso. Sei lá quantos anos tem a Bienal do Rio.
São Paulo, você vai, aquilo é um, sei lá, você não vê os autores da infância, sabe? Que tem uma história longa para contar, com o destaque que merece. E eu não estou falando, Sim, não estou pedindo uma passadinha de mão na cabeça, não, porque não adianta as pessoas ficarem desfilando com seus. Com a sua mente brilhante, com os seus diplomas, não sei o quê, e ignorar a porta que lhe abriu o caminho da leitura, que foram os livros para a infância. e você está Então, falando isso, Manu, só um parêntese, né, para não perder esse fio da meada aí que você está levantando, que eu acho importantíssimo. Quando a gente pensa, né, dentro dos grandes eventos de literatura no país, que não tem um lugar, né, para que os autores estejam ali, da literatura para a infância e juventude, isso é muito complicado. Porque muitas vezes, quando tem um espaço para criança, é um espaço do vamos brincar, vamos pular. Mas e o espaço mesmo, né, de excelência, de debate dos autores com as crianças? E é só fazer que dá certo. E fazer todos os anos, e fazer articulado, né, durante anos, né, que eu tive lá junto com a Gabriela Gibrail e com a Verônica Lessa ali à frente da Flipinha, que a gente viu aquilo acabaram, acontecer, que a acabaram gente com a viu Flipinha. acontecer e a Flipinha hoje já não existe mais como ela existia um dia, né? Enfim, esse ano, né? Enfim, esse ano não vamos nem levar em conta, né? Mas assim, na hora que você desmonta isso, na hora que isso é a primeira parte que vai ser cortada de um evento, né? É muito sério. Porque na hora que você está fazendo um trabalho de formação, cultura é isso, né, Manu? É um trabalho de longo prazo, é um trabalho de formação. Quando as pessoas falam, as pessoas não gostam disso, não gostam daquilo, não gostam, nunca viram, nunca foram oferecidas, nunca tiveram acesso, né? A gente tem que ter acesso à diversidade. A gente tem um povo múltiplo, com olhares múltiplos. Então, essas múltiplas pessoas precisam de acesso aos múltiplos olhares, né? Quando a gente começou com a história de ter os livros lá nas cestas básicas do Solar, uma coisa que eu fiz questão de pedir para as pessoas, quando elas doassem, era livros de literatura que estejam novos, seminovos, né? Porque as crianças e os jovens, né, lá do Solar, que basicamente são jovens das comunidades do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo aqui no Rio, eles merecem receber livros bons, sabe? Essa ideia, muitas vezes, que programas compram qualquer coisa para doar para as pessoas. Não pode ser isso. Se você quer realmente formar uma sociedade forte, justa. Agora, onde que não tem interesse, né, Manu? Que realmente. Esse é outro discurso que já está velho, chato, caquético, mas a gente ainda tem que falar sobre ele. Que não é interessante um povo pensante, não é interessante um povo crítico. Né? Parece coisa de milênios atrás. A gente está em 2020 ainda batendo nessa tecla. Né? Só que a fantasia faz a gente sonhar um mundo diferente. E aí por isso ela amedronta tanto, né? Como ela amedronta, né? Isso é uma coisa que me chama atenção. Quando você fala de política, eu acho que é obrigatório, é impossível a gente não falar de política, porque nós estamos dentro de uma estrutura política que determina tudo o que está acontecendo. Então, eu acho sim que o governo atual ele trabalha para minimizar a autoestima das pessoas, porque você está Uhum, vivendo num país em que foram extintos o Ministério do Trabalho, o Ministério do Esporte e o Ministério da Cultura. Vou ficar nesses três. Você então dá um sinal de que o trabalho, o esporte e a cultura não tem valor, né? uhum, Por quê? Aí você tem que começar a pensar como que eu, por que essas partes são importantes e por que trabalho, esporte e cultura são cultura também? Porque o trabalho, você já falou um pouco disso, ele vem lá de trás do que os artesãos faziam, do que o povo faz para poder sobreviver, o artesanato que define muitas regiões uhum, do Brasil. Você pega uma peça de um estado, uma cuia de chimarrão, você sabe de onde aquilo é. Você pega uma garrafinha daquelas de areia coloridinha, que tem um desenho, uhum, você sabe de que lugar do Brasil você está falando. Né? Isso, então, o trabalho em si, se você analisar o trabalho por vários aspectos, é muita cultura. O esporte nesse país é uma cultura muito presente, porque é impossível você falar dos anos 50 sem você olhar o que causou a Copa do Mundo nas pessoas.
Aquelas verdade. imagens que nós temos que hoje, que foi aí no Rio de novo, aquelas imagens das pessoas chorando que perderam uma Copa do Mundo, aquilo marcou as pessoas. E a gente não está chamando de 7-1 essa nossa conversa de graça, porque é um aspecto Uhum, cultural já. Não é uhum. só um aspecto esportivo, ele se infiltrou na sociedade e nunca mais vai sair. Por quê? Porque o futebol é um aspecto muito importante da nacionalidade, do povo brasileiro, da cultura. E a cultura em si é muito disso do que a gente tem tentado falar, né? Que sem cultura, sem a educação, a gente não sobrevive, a gente não tem como sobreviver. Até mesmo quem diz que não gosta de cultura e canta o hino nacional, ou veste uma roupa verde e amarelo, ou sei lá, tá usando a cultura, Sim, né? verdade. Então, eu acho que quando você destrói a autoestima de um povo, informando para ela que trabalho, esporte e cultura não são importantes, você faz o que você quiser com o povo. A Anne está falando aqui, né? Ela escreveu assim: estamos imersos em política. Em um país colonialista como o nosso, é vital destruir a identidade. Aí é cruel, quando vemos a literatura infantil e juvenil, dar mais valor ao que vem de fora. Realmente é muito cruel. Né? E é tão interessante porque as pessoas, às vezes, elas falam assim: ah, eu não gosto de política. Eu não entendo de política. Você está ligado à política, quer queira, quer não. Não ter uma ideia, não ter uma atitude é político. A política está na base de tudo aquilo que a gente faz. Né? O que, que eu escolho para fazer na hora que eu escolho, num momento como esse, cruzar os braços, né? É uma atitude política. Na hora que eu escolho ir ajudar alguma instituição, com pouco que eu tenho, seja lá o que for, é uma atitude política. Né? É que a gente fica com aquela ideia que a gente vai fazer uma coisa grandiosa, mas não é isso. A vida ela é feita de histórias pequeninas que vão formando uma história muito maior, que é a história do nosso povo. Né? E aí, realmente, Anne, é muito cruel quando a gente vê, né, num momento como esse que a gente está passando, alguns segmentos dentro da literatura infantil realmente valorizando apenas o que vem de fora e não entendendo, né, e tendo um olhar mais criterioso e mais cuidadoso para a nossa literatura aqui interna, né? Ou dando voz a um ou outro e esquecendo que tem tantas pessoas fazendo um trabalho de qualidade e que estão, né, enfim, colocadas num certo escanteio porque não é do interesse daquele ou daquele outro, né? Então, quando a gente vê, né, Manu, na nossa área, os desmontes dos planos de leitura que a gente já chegou a ter, né, uma política do livro da leitura, né, áureos tempos que a gente discutia isso e fomentava e tinha uma compra governamental que levava livros para as bibliotecas das escolas, né, renovando o acervo, isso também foi destruído. Então, tudo isso a gente vai perdendo, né? A gente já está tomando muito gol contra. Né? Eu acho que está na hora da gente acordar, porque no momento em que a gente vê dentro das escolas muitas famílias indo contra determinados livros porque trabalham determinados temas, porque aí começam, né, a entrar nos radicalismos absurdos, né? É muito sério isso, porque a pessoa pega uma coisa extremamente pontual e não quer falar sobre a história de um país, não tem um olhar crítico sobre um país. Essa loucura que a gente está vivendo agora de achar que todo mundo, né, que você não concorda com uma coisa, você é outra num extremo oposto. Né? Então, todo mundo que não concorda com esse governo que está aí enfim, no mínimo é comunista, né? Como se eu fico me Uhum. perguntando o que essas pessoas entendem de comunismo, falar uma coisa dessa, né? Na hora que não permitem que determinados livros sejam discutidos. Aí eu me pergunto, que medo é esse? Sabe? Que medo é esse? Que hipocrisia é essa? Né? Eu acho que a gente tem que combater tanta coisa ainda, Manu, sabe? Sobretudo a hipocrisia que vai dentro de cada um. Ontem mesmo, eu tive uma live com uma escola, foi ontem, foi essa semana, onde, o que aconteceu? A professora mostrou em um dado momento, pediu para as crianças levantar os desenhos e mostrou um filme que ela fez com todos os desenhos dessas crianças que foi passando.
Quando acabou o vídeo, a professora estava chorando. A professora, Ah, que que lindo. viu e acompanhou aquele trabalho durante pelo menos os 4 primeiros meses deste ano. Ela estava Uhum. chorando. Quando eu olhei aquilo, Ana, um monte de ficha caiu. Que fichas são essas que caíram? Ela é uma professora que ela dentro da sala de aula, o trabalho dela é tipo você vai num dentista, quando o seu filho chega em casa com uma obturação, você não vai questionar o dentista do material que ele usou, da técnica que ele usou, que o aparelho que ele usou deveria ter sido um outro diferente, que o tempo de espera para a secagem daquilo demorou um pouquinho a mais. Você não faz nada disso, porque você não tem Uhum. competência para fazer isso. É a mesma coisa que um pai que não é leitor, que colocou seu filho numa escola, onde você tem um profissional tremendamente competente, que é o professor, que é capaz de escolher um livro, que é capaz de saber como ele vai aproveitar aquele livro dentro do trabalho que ele está fazendo. Então é tremendamente injusto, perigoso e eu acho até desonesto você chegar para um professor e falar, questioná-lo sobre a obra que ele escolheu para trabalhar naquele semestre. Você não tem essa competência. Entendeu? Você pode gostar ou não gostar do livro. Agora, você chegar e falar que esse Uhum. livro não pode ser adotado nesta escola, desculpa, você não tem condições de falar isso. Porque se você tem um professor que, mesmo trabalhando 4, 5 meses, chora de emoção vendo o resultado do trabalho dele, como é que nós vamos chegar para esse professor e falar: seu trabalho não é bom? Uhum. Entende? Então, isso para mim ficou muito claro esta semana. Eu falei, um professor dentro de uma sala de aula, ele é uma autoridade com, com o trabalho dele, e ele precisa ter essa autoridade, a não ser que ele seja, claro que não deve ter muitos assim, mas um louco que faz coisas horrorosas com as crianças. Até tem uma outra pessoa meio que eu conheço algumas pessoas que eu não gostaria que estivessem em sala de aula, mas 97, 98% de todos os professores que eu já tive contato são extremamente competentes. Então, nem eu que sou escritor, eu posso chegar numa sala de aula e falar: olha, esse livro que você escolheu, você não deveria ter escolhido por causa disso. Não posso fazer isso. Porque ele Uhum. sabe o que ele está fazendo. E é muito interessante, quer dizer, não sei se a palavra não seria essa, não seria interessante, mas é muito curioso, no mínimo, né? Quando a gente vê os livros que são censurados. Quantas vezes você já deve ter tido um livro seu censurado numa escola? Eu já tive, recentemente, né? Um amigo nosso teve, enfim. E por conta das coisas mais absurdas, né? Assim, ou porque a família tem medo que aquele tema seja colocado, ou porque acha que aquele tema daquela história não tá de acordo com aquela turma. Eu nunca me esqueço. Eu trabalhei durante muitos anos em escola, né? Você sabe dessa história. Eu trabalhava dando aula de literatura infantil e juvenil dentro do espaço da biblioteca da escola. E eu pegava a escola inteira, do maternalzinho ao. Quer dizer, só não pegava o ensino médio, eu pegava até o nono ano, que na época ainda era a oitava série, né? Ainda não tinha feito essa mudança que a gente tem agora, né? E eu me recordo que era a turma da quinta série, hoje, o atual sexto ano, e eu estava lendo um livro do Ivan Jaffe, divertidíssimo, chamado Beijo na Boca. Se não me engano, são 8 contos com as primeiras experiências de beijo na boca. É divertidíssimo. E a gente estava lendo, né? Eu lia com a turma, apesar de cada um tinha o livro, mas a gente ia lendo junto e conversando e falando. Eles estavam ali no seu desabrochar, naquelas pequenas descobertas ali, né? Aquelas crianças com 11, 12 anos. Aí uma mãe pede para falar comigo e interfona na biblioteca. Ai, Ana, porque é muito cedo falar sobre beijo. Eu acho que você não deveria, porque você está incentivando as crianças com coisas que elas ainda não conhecem. Manu, me deu um treco naquele dia, que eu falei assim, com muita educação, né? Porque eu sou uma pessoa educada. Falei, olha, a senhora me desculpe. Eu, se fosse a senhora, abrir os olhos. É melhor começar a falar sobre beijo na boca, porque se a sua filha ainda não beijou, ela está louca para fazer isso. É melhor conversar sobre beijo do que depois ter que conversar sobre gravidez. Pum! Desliguei o telefone. Sabe, porque as pessoas olham para os seus filhos. Eu tenho passado muito nisso. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos que hoje são adultos. E quando eu estava ali como professora e como mãe, porque eu era mãe e professora na escola ao mesmo tempo, né? Eu convivia com tudo aquilo e muitas vezes eu olhava o não olhar.
para as crianças e para os jovens, sabe? Esse não olhar, né? Também é uma falta de cultura, se a gente para pensar nisso, porque você não entende quem é o seu filho, quem é aquele ser que está ali, quais são os anseios que aquela criança ou aquele jovem tem, né? Então, na hora que um livro, imagina o seu livro, né, o Vento Norte, né? Não, Vento Forte de Sua Norte, né? Que é lindo, mas que é um livro que com certeza ele deve ter as suas censuras, né? Pela temática que ele traz. E quando as pessoas preferem classificar um livro, não, então não vamos ler esse livro porque tem um casal homoafetivo e que ainda por cima adota uma criança. Então, em vez de pegar o livro pelo amor, pelo afeto, pelo carinho, pelo acolhimento que existe na obra, que é linda, as pessoas pegam por aquilo que elas têm medo, né? É Como isso é por isso, complicado. Ana, é por isso que, por exemplo, a gente, infelizmente, nessa questão de pandemia, nós temos visto que as famílias estão com muita dificuldade de lidar com a educação em casa. Né? Não conseguem, tem muita criança que está querendo voltar para a escola. Porque em alguns momentos a professora fica mais tempo com os filhos dessas pessoas do que eles mesmos. Né? Então, quando você me conta tudo isso, que você sabia o que você estava fazendo, você não era um irresponsável, Uh-uh. mandando as crianças se beijarem na boca dentro da sala de aula. Imagina! Você estava trabalhando com o tema de um livro, que o livro as pessoas podem não saber, mas até o livro chegar na mão de uma pessoa, passou por dezenas de pessoas aquele livro. Né? Não é uma loucura, vou publicar, ó, top, bota aí. Não. Então, as pessoas que Não, lidam com arte, com cultura, é claro que a arte é livre. Você faz um texto, você faz uma história. Agora, quando está numa sala de aula com um professor, ele sabe o que ele está fazendo. Ele não é um uhum. irresponsável. Então, você pega o Vento Forte, por exemplo, é um livro que eu já recebi mensagens em inbox de jovens me agradecendo por ter escrito este livro. Porque foi uma oportunidade que tiveram de conversar sobre uma coisa que os aflige muito. Uhum. E aí é uma janela para essa pessoa poder se colocar no mundo, porque ela precisa viver. Né? Então, a literatura também tem esse bem, tem essa possibilidade de conversar com pessoas do país inteiro. E olha que nosso país é bem grande, né? Verdade, verdade, Manu. E assim, quando a gente escolhe um livro, quando a gente escolhe isso para levar para uma sala de aula, você tem um mediador, né? O professor, ele é um mediador da leitura, né? E esse mediador, ele sabe, né? Assim, com exceções que não sabem, né? Mas muito mais sabe do que não sabe, né? É porque Sim. as coisas ruins ganham muito mais propaganda do que as coisas boas, né? Mas tem professores incríveis, a gente que roda esse país de ponta a ponta, né? Indo às vezes em lugares inusitados, porque alguém naquela escola fez um trabalho, né? E desenvolveu algo com a tua história, que é algo que vai marcar, né? Então, o quanto que isso tem que ser valorizado? O quanto que nas esferas, né, federal, estadual, municipal, precisam existir políticas de livre leitura. Porque se isso não existe, você enfraquece a base, que é ali uma educação de qualidade para todos. Né? Porque assim, não adianta você dizer que é para uns e não é para todos. Né? A gente precisa ter livro de qualidade, chegando sobretudo na escola pública, que muitas vezes é o único lugar onde a criança vai ter acesso ao livro, porque muitas vezes ela não tem isso em casa. Né? Então é uma questão de o que você escolhe para valorizar. Se uma família que tem dinheiro, muitas vezes, né? Não estou falando de famílias miseráveis, e que vai me dizer que um livro de R$ 30 ele é caro, mas essa família vai ao shopping e compra ali, seja lá o que for, e termina o passeio no shopping numa lanchonete dessas, né, da vida, e gasta ali brincando 100, R$ 150, o que ela está valorizando como cultura para a sua vida, para a sua história, para a sua família? O que ela está deixando para o seu filho, né? Ali como um exemplo do que é para ser feito. Que a partir do momento que a criança não vê o pai lendo, não vê o pai entrando numa livraria, não vê a mãe com o livro na mão, né? Não vê os adultos com quem ela é criada e está ali com esse objeto como algo importante,
que você vai estar criando como um estofo cultural, de produção cultural na vida dessa criança, né? De uma memória cultural da vida dessa criança? O que você valoriza, né? O brinquedo, os brinquedos artesanais, que também fazem parte, né, da nossa cultura. Quando eu trabalhava na biblioteca infantil Manuel Lino Costa, tinha Cristiane Rotier, que é uma artista ímpar, assim, maravilhosa, e que ela fazia um trabalho, né, de brinquedos artesanais com as crianças que era sensacional. Então, aquelas crianças dali, né, daquele momento, naquela biblioteca, na Lapa, que eram crianças, né, de uma classe social com pouco acesso, né, à cultura de um modo geral, né, assim, a movimentos culturais maiores, elas tinham ali naquele espaço, naquela biblioteca, um arsenal de produção cultural e de contato com livros, que isso aí com certeza foi um divisor de água na vida daquelas crianças, eu não tenho a menor dúvida, né? O que a gente precisa também fazer, eu acho, é estimular, sabe, Ana, a toda a cadeia que lida com o livro. Cada vez mais, para mim, isso tem ficado muito claro, porque a gente precisa pensar que o livro, quando ele existe, para ele chegar até uma pessoa, ele vai passar pelas mãos de muitas outras. Então, quando Uhum, você valoriza o divulgador do livro, você mostra para a escola como é importante receber um divulgador bem, que aquela pessoa uhum, vai certamente ter uma obra para lhe mostrar que vai lhe interessar. Você valorizar o marketing do livro, que trabalha para que o livro seja também conhecido, né? Porque me incomoda muito. Aí a gente vai ter que tocar numas feridas de que você escuta umas histórias de parceiros, de escritores que chegam a maltratar o divulgador, né? E quando eu vejo isso acontecendo, eu falo, nós temos problemas internos muito graves, entendeu? Que precisam ser resolvidos. Eu não posso aceitar mais ouvir esse tipo de coisa, né? Por isso que o desmonte vai acontecendo. O livro é aquela coisinha que me dão de graça de vez em quando. E não é isso, né? A gente sabe que, é, por exemplo, não dá para ficar calado quando 90 bibliotecários são despedidos no mesmo dia. Isso aconteceu em São Paulo recentemente. uhum. A gente Nós conversou não muito sobre podemos ficar isso. calados quando, em um dia, em uma universidade de São Paulo, 300 professores são demitidos. Entende? Então, olha a cadeia: bibliotecários, professores, divulgadores, o que mais? Bibliotecas Uhum. fechando, biblioteca fechando, entende? Então, a ação política de pelo menos, fazer um post na sua página do Facebook lamentando que isso tenha acontecido, é importante. Porque Mas senão nós sabe, vamos ter um monte de gente reclamando que, ai, porque as pessoas não leem, ai, o meu livro não vende. Por que será, né? O que você tem feito também uhum. como profissional para melhorar o mercado? Não, isso aí não tem a menor dúvida, Manu, sabe? Eu acho que a humanidade precisa se melhorar de dentro para fora, né? Porque na hora que você vê pessoas maltratando alguém, para mim isso é inadmissível. Eu tenho vergonha alheia quando eu vejo uma cena dessa e eu já assisti algumas, né? Assim, é Sim, muito triste isso para você parar para pensar. É muito triste quando as pessoas elas querem vem a nós, mas não fazem nada para o outro, né? É muito triste isso também. Então, eu acho que tudo que a gente está vivendo nesse momento é um momento de profunda reflexão, sabe, sobre quem eu sou e o que, que eu estou fazendo diante da vida, né? Como que eu me coloco diante da vida em benefício meu e do outro, né? Do próximo que está ligado a mim, né? Porque a gente não está sozinho no mundo, né? Então, na hora que as pessoas não entendem tudo isso, na hora que as pessoas não se unem, na hora que elas não ficam solidárias, não fazem nenhuma postagem, né? Puxa vida, sabe? É tão pouco ir lá e falar, olha, estou super solidário, estou aqui com vocês, o que, que eu posso fazer para ajudar? Mas aí a gente porque vai quando a voltar para situação aquela. contrária ocorre, desculpa, mas quando a situação contrária ocorre, quando você é contratado para fazer alguma coisa, a primeira coisa que você faz é botar uma foto sorridente com as Sim, pessoas, com as crianças. Só que quando tem uma dificuldade no lugar que te recebeu tão bem, você ignora completamente. não, e aí é muito complicado, porque assim, às vezes eu fico pensando, sabe, mano, eu tenho refletido muito sobre isso que eu vou falar agora.
As pessoas às vezes têm medo de tomar determinadas atitudes, com medo que essa atitude vá ser um empecilho para ela ser chamada para alguma outra atividade, talvez, nesse lugar, porque ela, né, levantou um questionamento. Mas acho que quanto mais medo de perder a gente tem, mais a gente já perdeu, sabe? A gente perde o lugar, a gente A perde o gente perde o lugar que te botar, espaço. porque Exatamente. você não prestou. Porque se aquele profissional foi demitido, o programa que a gente participava acabou antes, Muito né? Então, antes. quanto mais medo a gente tem, mais a gente já perdeu, sabe, Manu? Eu tenho refletido profundamente sobre isso. Não é mais hora de ter medo de falar quem a gente é, o que a gente pensa. Não é mais hora. Não é mais hora de ficar escondido. A gente está em 2020, passando por uma pandemia que está modificando o mundo, né? Talvez algumas pessoas não se modifiquem, mas acho que uma grande maioria vai aí minimamente, pelo menos refletir, né, algumas coisas. Aqui a Lisiane está falando que a Secretaria de Educação no Rio Grande do Sul tirou todos os professores que atendiam bibliotecas escolares da rede, com orgulho de recolocá-los na sala de aula, né? Mas é isso, Liz, é a total desvalorização mesmo da leitura, porque a leitura, ela é silenciosa, é um trabalho de formiguinha. Você não forma a leitura em um dia, é um ano, mais um, e mais um, e mais um. E lá depois de, sei lá, uns 5, 6, você começa a ver um resultado bacana. E às vezes basta um vento torto para derrubar tudo. E a gente tem que começar tudo de novo, né? É porque foi feita a lei, eu não sei direito os termos disso tudo, mas teve a lei de ter um bibliotecário em cada escola, né? Sim. Mas parece que essa lei não foi regulamentada a tempo, acharam brechas e por isso que demitiram tanta gente, né? Isto é um problema. Agora, quando você fala da pandemia também, eu não sou muito otimista em relação ao que virá. Infelizmente, eu não sou, porque eu ainda Hum. vejo que tudo está sendo calcado em cima do consumo, do consumo. E nós pudemos perceber neste momento, eu lamento muito, eu sei que há pessoas que precisam vender, que têm o seu comércio, e eu não quero que eles sofram, eu quero que essas pessoas consigam sobreviver. Mas a gente vive numa situação em que o consumo, as pessoas não são tratadas nem como pessoas mais, eles tratam como consumidor. Os Uhum. consumidores estão esperando que chegue tal coisa. Eu lembro da greve dos caminhoneiros, falavam, porque os consumidores estão no mercado esperando chegar a alface. O consumidor. Peraí, quem não é Uma consumidor não é gente, pessoa. então? Não, pois é, mas a gente é tratado como consumidor. Quando Uhum. você, essa situação, parou de consumir, que é o caso, a gente não está indo em shopping center, a gente não está indo em vários lugares. Você consegue perceber que você consegue viver algum tempo sem ir a um shopping center. Aí eu fico pensando, porque você já pensou se despertasse nas pessoas a necessidade de ter um pai com uma mãe, um pai e uma criança, de ir a uma biblioteca pública, que eu defendo muito a biblioteca pública, e lá nessa biblioteca tivesse uma programação frequente e boa, com Uhum. bons contadores de história, com algum tipo de inventividade, Encontros com com escritores. tudo isso fosse fixo, fosse permanente para formar público e que as pessoas quisessem ir para ter uma interatividade diferente de olha filho, um sapato, olha filho, um brinquedo, olha filho, uma roupa, vamos tomar um suco. É muito pouco isso. Uhum. Né? Agora, se você consegue, dentro das bibliotecas públicas, criar uma programação de qualidade, porque há pessoas dentro da biblioteca pública trabalhando muito, e você ter o dinheiro, a verba, para você poder fazer esse tipo de trabalho, você cria outra sociedade que não vai sonhar em ter uma arma dentro de casa. Com Vai querer certeza, ter outras Manu. coisas. Com certeza. Agora, isso a gente já chegou a ter momentos que algumas bibliotecas começaram a fazer isso, né? A gente chegou a ter aqui as bibliotecas parques, né, em Manguinhos, na Ossinha, a Biblioteca Parque aqui lá na Presidente Vargas, que depois ficaram fechadas, desmontadas, né? Agora começando ali, né, de novo. Mas enfim, quando você tem esse desmonte que de cara desmonta a cultura, a leitura, o livro, a gente está batendo na mesma tecla há sei lá quantos anos, acho que desde que o mundo é mundo, né? A questão do acesso ao livro, à leitura, à cultura, ao letramento, né?
é de fato importante, é de fato interessante? Por que que a primeira coisa que é desmontada é isso? Né? Para Por tirar a tua quê? autoestima, no Sim, mínimo. tira sua Para tirar a tua autoestima, tira o autoestima. seu senso crítico, tira a possibilidade de Você você ser não é uma nada. pessoa com acesso à informação que não necessariamente as pessoas querem que você tenha essa informação, porque se você tiver acesso a essa informação, você não vai mais aceitar qualquer coisa, né? Né? Essa é a O que você questão, né? faz não é importante, né? Você não tem importância. E tudo isso, eu te juro, tem muito a ver com o mercado de consumo e, atualmente, o que eu percebo também? O hedonismo. Quando eu estou falando do hedonismo exacerbado que existe neste momento, é que as pessoas não estão sendo capazes de renunciar ao mínimo prazer. Você deixar de tomar um café num lugar que você gosta, isso te causa um sofrimento monstruoso, quando não precisaria ser assim. E Uhum, com diante disso, a certeza. pessoa se expõe, ela vai à rua sem a máscara, sem se preocupar com o outro, para tomar o seu chopp. Entende? Então, a gente tem muito problema de base. E quando você percebe que uma estatística dessa diz que 95% das pessoas acham que artista não tem função, temos muitos problemas. Aí a gente Muitos não está problemas. nem mais no 7-1, né? A gente já está no 20-0, Está no 20-0. porque é a gente tendo que resistir. E ironicamente, as pessoas estão passando por tudo isso, sobretudo no início, né, na quarentena, quando ali ainda estavam, né, as pessoas muito mais dentro de casa do que podendo já ir à rua, enfim. Quem é que salvou? A música, a literatura, os contadores de história. Nós começamos a ler histórias nossas e gravarmos vídeos, Pessoas cantando na disponibilizando. janela para o outro Sim, ouvir. a gente aqui, Lisa chegou a fazer vários momentos, né, na varanda e a gente passando e os vizinhos vinham assistir. Então, era a arte que estava ali salvando as pessoas delas não estarem numa angústia profunda, com, né, acalentando ali aquele medo inicial, inaugural de algo nunca vivido antes, né? Porque esse medo que a gente foi um medo muito inaugural, a gente nunca tinha vivido isso, né? Pelo menos nessa época da nossa vida, talvez a maior pandemia que a gente está enfrentando aqui, né? Pelo menos aí nessas gerações, sei lá, de quanto tempo para Acho que só cá. o povo da gripe espanhola que enfrentou algo Sim, parecido. sim, fiquei me perguntando sobre isso, né? Então, nesse século, talvez a maior pandemia que a gente está enfrentando. Então, ela é um medo inaugural. E foi a arte exatamente que acolheu e que minimizou a dor. Então, acho que a gente deixa aqui, a gente está chegando nos nossos 2 minutinhos finais, por Dois incrível que minutinhos, pareça, nossa. né? Pensando nisso, né? O quanto que as pessoas têm que entender o que que é cultura, o que que é arte e o quanto que ela está entranhada nas nossas vidas, da roupa que a gente usa, a comida que a gente come, né? O sapato que a gente compra, o livro, enfim, tudo, né? E a generosidade que você precisa ter para você disseminar isso para outras pessoas. Com Né? Não adianta certeza, você Manu. ficar sentado num pedestal. Esta leitura que eu tenho que é a boa, é esta que tem que ser lida. Se você ler qualquer outra coisa diferente do que eu estou dizendo que é bom, você não é uma boa pessoa, você está perdendo seu tempo. Não. De repente, aquele livro de R$ 5 que você comprou vai te abrir a porta. Entendeu? A Se gente tem que parar com. é o possível, né? Teve uma discussão agora, aí já é longo isso também, que o Jabuti abriu uma premiação para o livro de sucesso, algo assim. Uhum. Esqueci o nome. Gente, qual é o problema? Não estão tirando nada do livro de autor, do livro. Né? Só estão Sim, abrindo mais uma é premiação. mais um espaço, é mais um olhar, e que está aí, né? E é Enfim, ótimo que o livro vende, que tem livro que vende muito de autores nacionais. verdade. Então, Manu, olha, super obrigada. Obrigada por Eu que todo mundo que está aqui agradeço. com a gente, que ficou. Né? A Obrigado, gente vai gente. deixar aqui salva essa live para quem quiser assistir depois. Né? Então, super, super obrigada. Se cuida bem por aí. Né? E Você todos também, todo vocês mundo. também se cuidem, né? Que todos são muito preciosos, né? Cada um com a sua história. E que a nossa cultura possa realmente
ganhar um olhar mais amoroso e as pessoas entenderem que artista é importante e faz falta, né? E que a gente Com consiga certeza virar esse cada um. jogo, né? Ou, por favor, né? Por favor. A gente vai conseguir, mano. Vai demorar, mas vai conseguir. Então, ó, Vamos sim. beijo grande, Beijo. querida. Tchau Se para todo mundo. cuida. Obrigado. Então tá. Tchau, gente. Tchau. Tchau.